Mas a cruz é um dos símbolos que nós temos no Evangelho, no cristianismo, porque foi através dela, através da cruz, através do sacrifício na cruz, que nós chegamos a Deus. Amém? Amém. Jesus, Ele é o autor, aquele que foi pregado na cruz. E quando Jesus foi pregado na cruz, Ele não foi amarrado por Deus ou pelos seus discípulos, mas Ele deu a sua vida. Ele sabia que ele ia ser preso, Ele sabia que ele ia ser açoitado, Ele sabia que ele seria desviado, mas Ele foi para Jerusalém, porque Ele sabia que isso ia acontecer, e Ele estava indo por nós, estava indo por mim, estava indo por você. Eu quero que você abra aí em João, capítulo 10, e versículo 18. Nesse texto, ele vai dizer que, João capítulo 10, versículo 18: ninguém atira de mim. Ele não estava sendo obrigado a fazer aquilo, ele estava entregando. Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente adoro. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Irmãos, Jesus, Ele não estava esperando algo acontecer, Ele tinha um propósito. E o propósito dele aqui nessa terra, algumas pessoas pensavam: eu vou discutir com Jesus, eu vou lá perguntar para Ele, eu vou questionar, eu vou colocar Ele numa prensa. Não era o propósito de Jesus discutir, não era o propósito de Jesus fazer outras coisas que não morrer na cruz do Calvário para salvar a minha vida e a sua. Então Ele foi treinado, Ele foi criado, Ele cresceu, e quando chegou o momento, Ele fez aquilo que Ele veio fazer. Ele disse: olha, eu vou para a cruz, vou preparar lugar para vocês. Este era o objetivo da vida de Jesus. E no capítulo 4 de João também, e no versículo 34, ele diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Este era o propósito da vida de Jesus. Ele foi a pessoa que nos ensinou a carregar a cruz. Na época que Jesus viveu, outras pessoas foram crucificadas, mas nenhuma delas nos ensinou a carregar a nossa própria cruz. Ele falou: você pegue a sua cruz e siga. Você quer vir atrás de mim? Pegue a sua cruz e siga-me. Ele era como se ele estivesse dizendo assim: eu vou na frente, vou mostrar para você como que faz. Ele veio nessa terra, viveu como um homem, mas em todo momento que ele estava aqui, ele já estava carregando a sua cruz. O sofrimento pelo Evangelho, o sofrimento pelo povo de Deus, o sofrimento pelo reino de Deus, ele estava carregando. E ele nos deixou esse ensinamento, que nós precisamos carregar a nossa cruz. Ele faz isso voluntariamente, ele não foi obrigado. Agora, se ele, sendo o Filho de Deus, ele não rejeitou a cruz, ele não abandonou a cruz, ele não deixou de pegar a sua cruz, por que nós, que somos servos, vamos deixar? Por que nós, que somos servos, vamos deixar de lado o nosso propósito, aquilo que nós deveríamos fazer como o nosso Senhor nos ensinou? Eu quero que você volte comigo em Mateus, no versículo 24, capítulo 16, versículo 24. Olha o que ele manda você fazer. Ele não está falando para você assim: olha, você, quando sentir no coração, quando você tiver vontade, se precisar, não. Ele está falando para você: pegue a sua cruz. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Antes de seguir, tem que fazer o quê? Tomar a cruz. Não tem como você seguir Jesus sem tomar a sua cruz. Ele está dizendo para você: se você quiser vir após mim, aí você diz: eu quero. Você quer ir atrás de Jesus? Sim ou não? Sim. Então tome a sua cruz. Pegue a sua cruz. Depois vem. Não é vem e pegue a cruz quando você achar por bem. Se você quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me.
Irmãos, Mateus no capítulo 25, a partir do versículo 24, Jesus vai falar sobre os talentos. E uma pessoa recebeu ali 5 talentos, outra recebeu 3, outra recebeu 2, outra recebeu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Olha que interessante. Aquele que recebeu bastante, ele não reclamou, e ele trabalhou, e ele conquistou mais. O que recebeu mais ou menos, segundo a capacidade, também fez a mesma coisa. Trabalhou, conquistou e apresentou o lucro para o seu Senhor. Mas teve um que ele pensou o seguinte: olha, eu não vou pegar a minha cruz, eu vou dar um jeito de não carregar essa cruz. Ué, se ele me deu um talento, quando ele voltar ele vai ter o talento dele e pronto. Mas eu vou me esquivar, eu vou me livrar disso aí. E ele pega e deixa de fazer aquilo que tinha que fazer. Eu pergunto para a igreja: ele foi louvado ou ele foi repreendido? Ele foi repreendido. Porque não tem como nós seguirmos ao nosso Deus sem carregarmos a nossa cruz. Nós podemos tentar nos esquivar, tentar nos desviar, mas nós não conseguiremos. No capítulo 10, que nós vamos ler agora, capítulo 10, versículo 39, diz assim: quem achar a sua vida, vai acontecer o quê? Perder-la. E quem todavia perder a sua vida por minha causa, achará. Se nós trazermos esse texto para o mesmo texto de pegar a cruz, vai dizer assim: olha, se você não quiser pegar a sua cruz, não quiser me seguir, não quiser andar após mim, então você vai perder a sua vida. Você pode aproveitar a vida do jeito que você quiser, sem cruz, mas você vai perder a vida eterna. Mas se você entrar por este caminho que eu estou ensinando, pegar a sua cruz, seguir a Jesus, então você vai ganhar a vida eterna. Nós não podemos nos esquivar, nós não podemos deixar a nossa cruz de lado ou passar para alguém. Aquele homem que quis esconder o talento e depois devolver só aquilo que tinha recebido, ele ainda joga a culpa em Deus. Ele fala assim: eu sabia que o Senhor era um homem severo, então, olha a culpa é sua, você é muito severo, para eu não ser prejudicado, então está aqui o que é seu. Nós vamos jogar a culpa em quem? Quando nós chegarmos diante do nosso Deus com o nosso talento enterrado, qual é a desculpa que nós vamos dar para o nosso Deus? Ou que acusação nós vamos fazer contra o nosso Deus? Eu sabia que o Senhor era um homem, era um Deus severo, então está aqui o Senhor me deu, do jeito que está. É isso que nós vamos responder para Deus? Nós não precisamos, irmãos, de emoção. Nós não precisamos de sinal. Os fariseus estavam pedindo sinal aqui um pouquinho atrás do texto que nós lemos. Olha, mostra-nos um sinal. Ou nós precisamos chegar na igreja e sentir uma emoção para tomar alguma decisão em relação àquilo que está escrito na palavra de Deus. O que está escrito na palavra de Deus é revelação de Deus para as nossas vidas. Independentemente se você sentir uma emoção ou não, aquilo que está escrito na palavra de Deus é verdade para a sua vida. E ele está falando: se você salvar a sua vida, se você se desviar da cruz para salvar a sua vida, você vai perder. Isso é verdade, com emoção ou sem emoção. Você não precisa de um sinal, você não precisa de mais nada, você já tem a palavra de Deus, revelação de Deus, e esse é o sinal. Tudo já foi sinalizado para você, está aqui claramente. Não é só um sinal, é uma demonstração clara da vontade de Deus. Jesus falou assim: olha, a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Nós precisamos ter esse mesmo sentimento que teve Jesus. A minha vontade, o meu propósito é fazer a vontade do meu Deus. Qual é a vontade do meu Deus? Pegue a sua cruz e siga-me. Esse é o propósito de Deus. Esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Eu quero ler com vocês 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 3. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele é um grande exemplo para nós, de crente, sem idolatria, mas é um homem de Deus, honrado e admirável pela sua entrega a Deus. E ele chama um dos seus discípulos
e fala assim: vem carregar a cruz comigo. Carrega a cruz como eu estou carregando. Você sofre, pode sofrer comigo o sofrimento que eu estou sofrendo por causa do amor de Cristo? É a mesma pergunta que ele faz para você, é o mesmo convite que ele faz para você. Sofre comigo por causa do Evangelho. Carrega comigo a cruz. Você pode fazer isso? Você acha que você consegue fazer isso? Se você acha que a cruz que você está carregando é muito pesada, saiba que você tem um Deus que te ajuda em todas essas coisas. Amém? Quando Jesus Cristo estava para chegar na cruz, ele tem um sentimento tão forte que o seu suor se transforma em gotas de sangue, de tanta emoção que ele estava sentindo ali, de tanta dor, de tanto sofrimento por causa do meu pecado e por causa do seu pecado. E a Bíblia vai perguntar para você assim: olha, a cruz que você está carregando aí, já chegou até o sangue? Você já morreu por causa disso? Você já sofreu até o sangue por causa disso? Alguns passam por momentos um pouco mais difíceis do que outros, mas todos nós temos a nossa cruz. Eu não posso falar que a sua cruz é mais leve do que a minha ou mais pesada do que a minha, porque cada um carrega a cruz de acordo com a sua própria força, e nós devemos ajudar uns aos outros com as suas cargas. Nós precisamos fazer isso, uns aos outros, ajudar uns aos outros, mas nós precisamos carregar a nossa cruz. Nós não podemos deixar a nossa cruz para outra pessoa carregar. Ela é pessoal e intransferível. Eu quero que você leia comigo Gálatas, capítulo 6 e versículo 17, para você entender um pouquinho do que Paulo está falando. Ele está convidando uma pessoa, mas ele não está convidando uma pessoa para fazer aquilo que ele não faria. Ele não está chamando o Timóteo: fala, Timóteo, vem sofrer comigo. Sem sofrer. Ele já estava sofrendo. Ele já sentiu na pele, já tinha sentido na pele o que era carregar a cruz, o que era sofrimento pelo Evangelho. Paulo foi preso, Paulo foi açoitado, apedrejado, tiveram a impressão de que ele estava morto, e por isso ele sobreviveu. Mas o sofrimento de Paulo era grande. Versículo 17: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo o quê? As marcas de Cristo. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu tenho sofrido de verdade pelo Evangelho. Eu tenho sofrido na pele pelo Evangelho. Não era uma fé artificial, uma fé online, uma fé apenas de imagens, de aparência. Era um sofrimento por causa do Evangelho. Nós sofremos por causa do Evangelho? Nós vamos orar, e aí a gente às vezes até chora na oração: Senhor, cuida daquela pessoa que está me perseguindo no trabalho. Mas por que ela está perseguindo a gente no trabalho? Foi por causa que a gente pregou o Evangelho? Ou porque a gente também arrumou alguma confusão com ela? Então isso não é um sofrimento por causa do Evangelho, é um sofrimento por causa das nossas ações. Nós arrumamos algum tipo de confusão no serviço e estamos sofrendo alguma perseguição. Nós podemos pedir para Deus nos livrar? Pode, porque também Deus cuida de todas as coisas. Mas isso não é um sofrimento pelo Evangelho. O sofrimento pelo Evangelho é quando nós estamos tentando fazer algo pelo Evangelho, por Cristo, por Deus, pelo reino, e por causa disso nós somos perseguidos. Pessoas que estão pregando em lugares que são proibidos. Pessoas que são discriminadas porque são crentes. Isso é sofrer pelo Evangelho. Quando você tira um pouquinho do seu sono e você dobra o seu joelho e ora pelo seu irmão, uma causa que não é sua, entre aspas, porque é que Paulo fala para você carregar as cargas uns dos outros, mas quando você ora por um irmão, tirando um pouquinho do seu sono, um pouquinho do seu descanso, então você está sofrendo por causa do Evangelho.
você tira um pouco do seu dinheiro, daquilo que você recebe, para abençoar a casa de Deus, contribuir, você está sofrendo por causa do Evangelho. Quando você tira um tempo para visitar uma pessoa que está sofrendo, um irmão em Cristo, e aí você está sofrendo pelo Evangelho, mas enquanto você só pede a Deus por causa das suas coisas, não é sofrimento pelo Evangelho. Nós precisamos nos empenhar mais, nós precisamos carregar mais as cargas uns dos outros. Eu quero ler com você Filipenses capítulo 4 e versículo 13. Esse texto, ele é muito utilizado por quem quer ganhar alguma coisa de Deus. A pessoa diz assim: tudo posso naquele que me fortalece, como se fosse um grito de guerra. Mas o apóstolo Paulo está falando assim: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo, ou seja, eu sofro por causa do Evangelho. Eu aprendi a viver com fome ou com comida. Eu aprendi a viver com abundância ou com escassez. Eu aprendi a viver em várias situações diferentes, tanto boas quanto ruins. Mas em todas essas coisas eu posso, porque Ele me fortalece. Amém? Você pode dizer assim: Ele me fortalece? Ele me fortalece. Diga mais forte: Ele me fortalece. Ele me fortalece. Se a sua cruz ela é pesada hoje, se está pesada para você, Ele te fortalece. Aleluia. Amém, glória a Se Deus, aleluia. o fardo que você está carregando hoje está muito pesado, não se preocupe, porque o Senhor te fortalece. Aleluia. E dentro de pouco tempo você vai poder dizer para outras pessoas: pode ficar firme, porque Deus vai te abençoar, porque Ele te fortalece. Você vai conseguir carregar a carga de outras pessoas pela experiência que você está passando hoje, porque o Senhor te fortalece. Você pode aprender passar por um tempo de escassez, mas não é só de escassez que vive o crente, amém? Nós também podemos aprender a viver na bonança. Mas Paulo, quando ele estava na escassez, ele não largou a cruz. E quando ele estava na bonança, ele também não largou a cruz. Tem crente que quando ele está na escassez, aí ele corre e pega a cruz. Aí quando Deus abençoa, ele deixa a cruz de lado, porque está tudo bem, está tudo tranquilo. Para que orar tanto? Já estou bem, estou numa boa. Nós precisamos aprender a carregar a nossa cruz, tanto na escassez quanto na bonança. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ele não só pregava a cruz, não só falava da cruz, ele vivia a cruz, ele carregava a cruz. Se o nosso Deus, o Senhor Jesus, Ele não deixou de carregar a cruz dele e nos ensinou a fazer isso, o que nós faríamos? Alguns crentes, escolhe de pé aí, estão muito focados na glória, na ressurreição. Amém. Nós devemos amar a vida de Jesus. Amém? Amém. Mas nós só vamos ressuscitar com Cristo, ou estar com Cristo na glória, se nós tivermos padecido, tivermos morrido para o mundo, carregar a nossa cruz, entregar a nossa vida para Jesus, perdido a nossa vida aqui, para que a gente possa ser resgatado por Ele. Irmãos, não é obras, não é fazer para merecer, não é isso. Mas aquele que já recebeu de Jesus Cristo a salvação, já recebeu de Cristo o perdão, o Espírito Santo, precisa produzir obras dignas de arrependimento, precisa carregar a sua cruz. E se você está firme, a Bíblia diz: ore para que não caia. E também a Bíblia diz: olhe para o que está do seu lado. Se ele está um pouquinho mais fraco que você, tenha um pouquinho de paciência com ele, ajude ele. Às vezes ele não está conseguindo carregar a cruz, mas você pode ajudar. E isso também faz parte da sua cruz. Amém? Amém. Nós vamos fazer uma oração. Eu quero